Você tem sido o protagonista da sua história? Você tem vivido a história que você mesmo está escrevendo para você? Ou você tem protagonizado na vida de outra pessoa? Ou pior, você tem vivido uma história que alguém está escrevendo por você? Hein? Conta para mim aqui. Bem-vindo, este é o Papo com a Elise e aqui a gente fala um pouquinho de tudo. E hoje o nosso papo é sobre desenvolvimento pessoal. Com certeza você já ouviu milhares de coisas sobre desenvolvimento pessoal e o que isso tem a ver com a nossa vida, de que forma que isso impacta a nossa vida. De todas as formas, exatamente. Porque se você não está se desenvolvendo, com certeza você está estabilizado, você está paradinho, sua vida está toda travada, todas as áreas da sua vida não andam bem. E quando eu falo todas as áreas, é todas mesmo. É dinheiro, é relacionamento, é você com a sua família, você, né, com o seu marido ou com a sua esposa, tá tudo meio assim travado e meio bagunçado. Por que que eu já comecei esse vídeo te fazendo essa pergunta provocativa? Né? E eu tenho certeza que você já começou a pensar, será que eu estou sendo protagonista da minha história ou eu estou protagonizando uma história e deixando alguém escrever a minha própria história? Ô, gente, porque não tem coisa pior, exatamente, não tem coisa pior que um dia você acordar e ver que você não é, né? Você não está no centro dessa história. Você está vivendo uma vida de acordo com o que as pessoas têm ali para você, né? De acordo com o que as pessoas esperam, né? Que você faça, que você se comporte. E isso não é você. Porque quando a gente passa a viver segundo a expectativa de uma outra pessoa, você deixa de ser você. Você se anula como pessoa. E isso acontece mais do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina, porque eu já me peguei numa situação dessa, vivendo uma situação dessa. Eu não esqueço, o ano era 2017, exatamente, 2017. E tudo na minha vida tava meio assim, sabe? Quando você para e vê que você, nada na sua vida tá dando certo, tá tudo bagunçado e que você tá empurrando com a barriga tudo. Exatamente. E você não tá vivendo, você está sobrevivendo. Você está vivendo de acordo com a expectativa da outra pessoa. Então eu me peguei nessa situação no ano de 2017. E o que eu decidi? Eu falei, não, gente, eu senti que não estava legal, porque eu acho que tem gente que consegue, foi o que aconteceu comigo. Eu consegui, né, ver que não estava legal e tomei uma providência para tentar resolver aquilo, porque eu tava sufocada, eu tava achando que eu tava ficando com depressão, eu tava achando que se eu que eu não estava conseguindo, né, respirar, estava me sentindo sufocada comigo mesmo, não estava me entendendo e não estava conseguindo entender o mundo em minha volta. Foi aí que eu tive uma ideia. Até então, nessa época eu trabalhava no supermercado como operadora de caixa, também num serviço que eu detestava, exatamente, detestava, chegava todo dia em casa mal-humorada, culpando o mundo e não fazia nada para sair, né, da situação, do serviço, né, horroroso que eu tava, convivendo com pessoas que eu não gostava, sabe? Trabalhando no final de semana, que era uma coisa também que eu detestava. Resumindo, a minha vida tava uma bosta, exatamente, perdão da palavra, mas é nesse estado que eu me encontrava em 2017. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu pensei, gente, eu não gosto desse serviço, né? Eu detesto esse emprego que eu tô. Não gostava das pessoas lá do meu serviço também, né? Que é que bando de gente que ficava o tempo todo ali me sugando, não me acrescentava em nada. O que eu pensei? Vou fazer um curso. Exatamente, vou fazer um curso. Mas eu não queria fazer qualquer cursinho, não. Eu pensei, já que eu tenho que mudar a minha vida, mudar a minha história, então eu vou fazer direto uma faculdade. Exatamente, eu vou fazer uma faculdade para eu, né, tentar ver se é isso, porque até então eu tinha na cabeça que com a faculdade eu ia, logicamente, conseguir um emprego na área, né, do curso né, quando eu formasse, e eu ia também, o que eu mais tinha na minha cabeça, que o meu salário ia mudar, o dinheiro.
Isso mesmo, eu tinha, né, na época eu ganhava o salário comercial, né, como operadora de caixa. O que que eu pensava? Gente, eu preciso ganhar mais. Eu só pensava nisso, eu preciso ganhar mais. E eu, duas certezas que eu tinha. A certeza de querer ganhar mais e a certeza de não trabalhar final de semana. Eram as duas coisas que eu almejava em 2017. Foi aí então que nessa época o supermercado que eu trabalhava era próximo de uma faculdade particular. Eu fui lá, né, durante o horário do almoço, perguntei lá como é que, né, como é que funcionava, enfim, a menina me explicou tudo. Eu já marquei eu fiz um vestibular lá, marquei, passei. Ô, gente, entrei, fiz o curso de pedagogia, exatamente. Vou fazer pedagogia, vai ser professora? Isso mesmo, vou ser professora porque professora trabalha de segunda a sexta, algumas vezes trabalha ao sábado, era isso que eu tinha em mente. E o salário era diferente daquilo que eu estava ganhando. E para mim, na época, estava perfeito. Era isso mesmo que eu queria para mim. Então, para minha grata surpresa, em 2017, eu comecei na faculdade. Gente, eu comecei na faculdade. Sabe aquela pessoa que tá ali e não sabe para onde é que eu tô, para onde é que eu vou, né? Totalmente perdida. Mas o que que aconteceu? Graças a Deus, lá eu tive ótimos professores e eu tava com muita sede também. Eu acho que é aquela coisa, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Tinha os professores e eu tava sedenta de mudança. Eu já não aguentava mais a vida, né, que eu tava vivendo. Então, eu comecei a estudar. E assim, eu tinha uma coisa na mente. Gente, eu tenho que sair dessa situação. Eu não posso voltar pro supermercado, eu não posso, não quero. E eu tenho também que me transformar como pessoa, porque eu tava detestando a vida que eu tava levando. Foi aí que eu tive vários mestres, graças a Deus, vários professores maravilhosos que me fizeram pensar. Exatamente, pensar. Olha, porque até então, 2017, gente, eu achava que pensava. Eu não sabia pensar. Isso mesmo, porque às vezes a gente acha que a gente pensa, mas eu não sabia pensar. Pra falar a verdade, eu não pensava. Eu ia junto com a manada, eu, sabe, me envolvendo só com aquilo ali, eu achava, né, que era só aquilo ali, o mundo mesmo, né, que tá tudo certo, tá todo mundo vivendo assim, eu também vou viver, porque, né, não tem jeito, eu sou, né, sou pobre mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né, coitado de mim, na época era de dar dó. Foi aí que eu comecei a mergulhar nesse mundo, né? Tendo que ler muito. E aquilo foi abrindo a minha cabeça. Explodiu a minha mente. Eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma. Eu comecei a ver que eu poderia ser muito mais do que aquilo. Ser muito mais do que uma operadora de caixa. Enfim, eu poderia ir além. Foi aí que eu comecei a ler. A ler, eu tive um professor de filosofia e ele, né, nas aulas, ele fazia umas perguntas muito provocativas, assim, sabe? Que aquele negócio ficava martelando na minha cabeça. E aí eu lembro que teve um dia na aula dele, ele falou uma frase que se você não é o protagonista da sua história, você pode ter certeza que tem alguém protagonizando e escrevendo a sua história por você. E isso não é nada legal, né? Porque se você continuar assim, você vai chegar lá no fim da vida e vai ver que você só passou por aqui. Mas qual que é o seu legado, né? O que você fez de bom para esse mundo? Ô, gente, e aquilo entrou na minha mente de uma tal forma e ele batia muito na tecla que a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que ser sedenta pelo conhecimento. E a gente tem que todo dia acordar revoltada. Com as outras pessoas não. Revoltada, querendo buscar mais, né? Crescer como pessoa, evoluir. E aquele negócio foi dentro de mim, foi dentro de mim. E aí, desde então, de 2017, eu comecei nesse maravilhoso mundo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, e eu não parei mais. E é assim, é transformador. E de lá pra cá,
Eu vi a minha vida, gente, tomando um salto quântico assim, de forma que às vezes eu paro na frente do espelho, eu olho pra mim e eu não me reconheço, sabe? Eu não me reconheço, assim, o tanto que eu evoluí, exatamente, o tanto que eu expandi a minha consciência, eu hoje, né, eu aprendi a ter um pensamento crítico, eu aprendi a ler, olha pra você ver, né, porque a gente sai da escola, olha que doideira, gente, a gente sai, a gente forma no ensino médio sem saber, não é que você não sabe ler, é que você lê, mas você não consegue ter um pensamento crítico daquilo que você leu, sabe? Você não sai uma leitora, você não sai uma pessoa preparada para a vida, não sai, a escola não ensina isso pra gente, né? Porque a escola, ela ensina ali muito o raso, né, o superficial, e para você transformar a sua vida, gente, você tem que mergulhar. Realmente, você tem que ir lá no fundo, você tem que mexer em coisas que talvez você não está disposto, né? Disposto ou disposto a mexer, sabe? Entender como você funciona, entender de que jeito, né? O que você gosta. Será que você gosta mesmo? Ou é alguém que colocou na sua cabeça que você gosta daquilo? Até isso a gente tem que começar a questionar, porque nós temos um monte de crença limitante, né, que veio do nosso pai, da nossa mãe, que veio do local, né, que a gente foi criado. Assim, quando a gente né, de família pobre, eu vim assim, de realmente a minha família, eu não tenho vergonha de falar, eu tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe, graças a Deus. Se hoje eu sou essa pessoa, eu agradeço a eles por ter me dado uma base sólida, né, para eu conseguir ser alguém, né, para eu conseguir chegar até aqui. Sou muito grata a eles, mas sim, eles têm crenças limitantes e eles passaram para mim, porque eles acharam até então que era o certo a se fazer. E cabe você, hoje adulto, né, quebrar isso, mudar a sua história. Porque, gente, enquanto você ficar aí observando rede social, cuidando da vida do coleguinha, né? É, sabe essas coisas assim que não te acrescentam em nada? Você nunca vai mudar a sua história. Para você mudar a sua história, você vai ter que sim abrir mão, às vezes, de certas companhias, de certas amizades. É deixar de falar deixar de falar com a pessoa? Não, não precisa parar de conversar com a pessoa. É simplesmente você conversar, mas você ter uma conversa mais elevada com aquela pessoa, até para ela mesmo entender que você mudou, sabe? E eu acho que quando a gente começa nesse né, mundo do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, as pessoas, ela nota a sua mudança. Não tem como, porque você não se transforma aqui fora. Você muda primeiro aqui para refletir aqui. E não tem como você mudar aqui e as pessoas não ver a sua mudança aqui. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Quando você começar nesse mundo de desenvolvimento, as pessoas vão falar que você está ausente, que você está estranha. Não é que você está estranha, é que talvez você fale coisas que para eles não são interessantes, porque eles não estão na mesma sintonia que você, entendeu? Então, a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo aqui hoje é: não seja coadjuvante da sua história, não seja. Comece lendo um livro. O YouTube tá assim, né, de canais maravilhosos, de pessoas, né, que falam sobre isso, e é tudo gratuito, sabe? Para de rolar o feed lá, né, e tira um tempo para você se conhecer, dê uma oportunidade para você, porque olha, uma coisa é certa, ninguém, absolutamente ninguém vai fazer nada por você. Nada, nada mesmo. Tem coisa, gente, isso é você mesmo, você que pode fazer por você, sabe?
comece a ler um livro. Ah, eu não consigo ler. Lê uma página por dia. Entendeu? Vai lá, sabe, numa livraria, escolhe um livro na internet. Você consegue hoje comprar, né, na Amazon, enfim, em outros lugares. Você consegue comprar livros maravilhosos. O primeiro livro que eu comprei para eu começar, esse livro chama Quem Pensa Enriquece. Isso mesmo, Quem Pensa Enriquece. Ele é maravilhoso, você pode comprar. É claro que não é um livro que você vai ler ele todo um dia, de jeito nenhum. Você tem que comprar, você tem que tirar um tempo, você tem que ler. Lê uma página, uma página. Eu sei que no início é difícil, né? Muita informação. É muito difícil você abandonar, assim, de uma vez, né? A vida que você, né, vinha levando, enfim, trocar o hábito, né? Realmente uma coisa que mexe com a gente. Então começa aos pouquinhos, mas o importante é começar. E eu tenho uma certeza que você não vai, né, se arrepender. Você vai, assim, as pessoas vão ver a mudança em você. Se você hoje se encontra numa situação muito difícil, sabe? Ah, talvez você ache que estou no fundo do poço. Não tem importância. É lá no fundo do poço mesmo que você vai começar, sabe? O fundo do poço não é o fim. O fim do fundo do poço é um recomeço. Faça igual no GPS. Quando você erra a rua, ele não fala que você errou. Ele fala o quê? Recalculando a rota. Isso mesmo. Então, recalcula a rota da sua vida e eu tenho certeza que você vai, né, falar, ah, meu Deus, por que eu não comecei antes? Mas sempre é hora da gente fazer algo pela gente. Vamos ser protagonistas da nossa história, vamos ser escritor, né? Todo dia Deus está te dando uma página em branco, então que você possa reescrever, né, a sua história de uma forma muito positiva e muito produtiva. E se você ficou comigo, né, até agora, se inscreva no canal, deixa seu like, que por aqui toda semana eu vou trazer um vídeo, né, assim, para bater um papo descontraído sobre várias coisas. E isso desenvolvimento pessoal, é uma coisa que eu pratico na minha vida e eu gosto demais. Só começa que você não vai se arrepender. O vídeo ficou grande, mas não tinha como ser diferente. Beijo e até o próximo vídeo.